Hoje nós vamos entrar realmente no assunto do que são e de quem são os falsos profetas. Nós já estudamos o que é profeta, o que é o ministério do profeta, o ministério do profeta no Velho Testamento, no Novo Testamento. Entramos um pouco também em profecia, o que é profecia no Velho Testamento, o que é profecia no Novo Testamento. E eu não preciso falar sobre o que é o profeta verdadeiro, porque o profeta verdadeiro é o contrário de tudo que eu vou dizer. Mas o que eu vou falar é exatamente o que a Bíblia nos fala. Primeiro vamos ler o nosso texto. Ele contém 8 versículos, do versículo 15 ao versículo 23 do capítulo 7. E a palavra diz assim. Aqui são palavras de Jesus Cristo. Não é palavra de Mateus, não é palavra de Tiago, de João, é de Jesus Cristo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Obrigado, meu. Sei que você está na igreja. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É interessante que quando Jesus diz acautelai-vos dos falsos profetas, ele desde aquela época não está falando uma coisa futura. Ele está falando para os seus a partir daquele momento. E outra coisa que nos chama a atenção é que os falsos profetas, eles não vêm de fora para dentro da igreja. Eles estão dentro da igreja. Assim, vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, o texto está nos dizendo que os falsos profetas, eles estão no meio daquilo que se chama de Deus. É muito perigoso esse estudo, porque nós temos que ter muito cuidado para não cometer injustiça, para a gente não se empolgar e se empolgando ultrapassar os limites da realidade, porque é isso que dá vontade, tá certo? Então tem que se controlar bastante para não ultrapassar os limites bíblicos desse assunto. Primeira coisa que eu devo fazer para examinar biblicamente acerca dos falsos profetas é abrir a Bíblia no capítulo 2
do livro de 2 Coríntios e examinar os versículos, 2 Coríntios 2, 15, 16, eu creio que é 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. A palavra diz o seguinte: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que tem coisas no mundo espiritual que, para que eu possa entender, eu tenho que possuir o Espírito de Deus, porque as coisas do mundo espiritual, elas são discernidas pelo Espírito de Deus, é que eu vou discernir. Não é um conhecimento humano, não existe uma balança, um meio de eu discernir o que está certo e o que está errado no mundo espiritual, a não ser pelo Espírito de Deus que está em nós. E o versículo 14 diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que é que o apóstolo nos diz isso? Nós vamos entrar num campo espiritual, um campo em que as aparências nos podem enganar, porque quando se diz que uma coisa é falsa, é porque existe o verdadeiro. Quantas cédulas falsas já passou na sua mão? Você passou para outros. Eu já fui surpreendido uma vez em um local com uma cédula falsa. Voltei ao banco onde tinha recebido, o banco disse que também não tinha me dado. Eu simplesmente saí caladinho e fui rasgar, porque eu ia ter consequências com aquela notinha de 50, eu ia ter consequências. Não tinha uma marca que tinha saído do banco. O banco não me disse que, ao pegar no banco, eu não entendo de nota falsa. Tem umas canetinhas que a gente passa assim, sai não sei o que, eu vi que está vendendo. E aquilo podia me complicar. Então o que eu fiz? Eu simplesmente rasguei e joguei fora. O mundo espiritual é a mesma coisa. As manifestações e as pessoas pode ter aparência de verdadeiro total, e pode ser falso. Pode ser totalmente falso aquilo que está acontecendo. Pode estar acontecendo alguma coisa real de uma forma mentirosa. É aí que a palavra de Deus diz que nós temos o Espírito de Deus. Mas para que nós tenhamos o Espírito de Deus e a capacidade de discernir, nós temos que estar na presença de Deus. É por isso que o crente deve viver em oração. É por isso que o crente deve ter seus momentos de jejum. É por isso que o crente deve ter o seu momento de ler a palavra. Porque a qualquer momento surge diante de você alguma coisa maligna, ou alguma coisa que aparenta ser de Deus e também não é de Deus, é falso. E se você tem o Espírito de Deus, se você é naquele contato, se você está naquela comunhão, pastor, isso é difícil. Irmão, nada é difícil na vida espiritual e tudo é difícil. É uma questão de querer. Deus não exige de nós além daquilo que podemos fazer. À medida que fazemos, que nos aproximamos,
O Senhor abre o nosso entendimento. Eu já vi coisas no mundo espiritual que eu me assustei. Já narrei esse fato aqui e narro mais uma vez. Quando nós éramos casados de novo, há pouco tempo, pouco mais de 50 anos, foi outro dia, nós éramos um grupo de 3, nós éramos 3 casais, eu e Loide, Júlio e Marisa, e Vandique e Maria José. Nós resolvemos fazer campanhas de libertação. Criamos uma campanha seguindo o Cristo de poder. A gente ia na igreja que convidava, mas não cobrava nenhum tostão não, viu? A gente não visava dinheiro não. E a gente ficava em jejum, ficava em oração. E era uma bênção. 3 casais jovens, de 20 e poucos anos. Então aquilo, a gente chegava e eles tocavam, não é? E tudo, era uma coisa bonita na presença de Deus. E um dia nós estávamos em Goiânia, numa campanha, e a mãe do Vandique, que depois tornou-se pastor também, a irmã Maristela, chegou para mim assim: Gideon, ela me conhecia de criança, porque quando o papai foi pastor em Fortaleza, eles eram membros da Assembleia em Fortaleza, quando o papai era pastor lá, eu era guri. Gideon, aquela moça não está falando em línguas, ela está endemoniada. Eu olhei para a cara dela assim, olhei para a moça, falei: então vai lá. Não, você que está na frente, você vai. Eu falei: não vou não. Fiquei com aquilo na cabeça. Mas quando nós começamos a obra ali, um dia, a gente estava orando, Jesus batizou em um ano 460 e tantas pessoas, né? Aqui no campo, com o Espírito Santo, num salãozinho pequenino, isso aqui é um prédio do salãozinho que a gente estava. Vinha gente de todo lado. Tem muitos pastores da Assembleia aí, de outras igrejas pentecostais, que foram batizados ali naquela época. E nós estávamos uma noite assim, orando, e Jesus estava batizando pessoas com o Espírito Santo. E uma pessoa começou, como que estivesse falando língua. Quando eu olhei para aquilo, veio dentro de mim claramente como se alguém estivesse falando aqui dentro. Não é línguas, é uma possessão maligna. E eu falei: e agora? Aquilo falou de eu cuidar. Quando eu coloquei a mão na cabeça, a pessoa caiu. Expulsamos o demônio, o Senhor libertou. Depois Jesus batizou aquela pessoa. Você vê como acontecem as coisas. A falta de experiência, a falta de vivência nos leva a errar muito. Mas nessa caminhada nós temos visto muita coisa. E o que a gente vai vendo, aquilo vai acrescentando na experiência própria. Pode não servir para os outros, mas serve para você, para a sua vida espiritual, para a sua caminhada espiritual. Então vem o versículo 15 e diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque o falso profeta, ele prega igual o profeta. E se bobear, ele prega até melhor. Ele opera maravilhas, até mais do que qualquer um. Mas existem algumas coisas que chamam frutos que nós vamos examinar. E quando começamos a examinar os frutos, é que nós começamos a ver a diferença que vai haver nisso. As pessoas que são caracterizadas como falso profeta, normalmente são pessoas com grande conhecimento da palavra. Eles sabem como usar o nome do Senhor. E eles têm uma forma de ministério. Aqui começa a diferença. Eles têm uma forma de ministério que não é para satisfazer a alma, era para satisfazer as necessidades humanas e não as necessidades espirituais.
Por isso que eu falei que eu tenho que ter muito cuidado no que eu vou falar. O Evangelho, irmão, ele não é para satisfazer as nossas necessidades materiais. Ele é para satisfazer as nossas necessidades espirituais. Agora, as bênçãos do Evangelho nos acompanham e satisfazem as nossas necessidades materiais. Os irmãos estão vendo a diferença? Quando você abre Romanos 1,16, a Bíblia diz o quê? O Evangelho é o poder de Deus para... Eu quero que vocês repitam. O Evangelho é o poder de Deus para... salvação de todo aquele que crê. Pastor, o Evangelho não é para a cura? Não é para expulsar demônio? Não. E são sinais que acompanham o Evangelho. E são sinais que acompanham o Evangelho. Então vocês já começam a ver uma diferença na pregação. Jesus nunca mandou pregar cura divina. Jesus mandou curar enfermo. Jesus nunca mandou pregar a expulsão de demônios. Jesus mandou expulsar demônios. Jesus não mandou pregar a ressurreição de mortos. Jesus mandou ressuscitar mortos. Há uma diferença entre pregar uma coisa e fazer uma coisa. Na pregação pode haver um impulso. Na realização se manifesta a realidade. O Evangelho é o poder de Deus. E os sinais seguem o Evangelho com o poder de Deus. Então Jesus não disse, olha, você vai pregar a cura. Mas você vai pregar o Evangelho, você cura os enfermos. É muito diferente. Então são sutilezas que trazem grandes diferenças na pregação da palavra. E hoje não há essa preocupação em muitos locais que se chama igreja. Não existe essa preocupação em muitos que se chamam líderes. E você pode ver no comportamento da própria igreja, e isto começa também a se manifestar. Você já viu que tem locais que se chamam igreja e ela não está preocupada com salvação? Ela tem projetos sociais, mas ela não tem um grande projeto espiritual. Mas pastor, a igreja deve ter projeto espiritual, social. Mas o objetivo da igreja não é o projeto social. O objetivo da igreja é o projeto espiritual. A igreja trabalha pela vida espiritual. E com o trabalho para a vida espiritual, pode trazer as bênçãos para a vida material. Os irmãos começam a entender porque Jesus diz, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não diz, busque em primeiro lugar as coisas desta vida, e o meu reino vos é acrescentado. É invertido. Então a pregação do falso apóstolo, ela é invertida. Coloca uma faixa muito grande na frente de um local, tragam os enfermos para serem curados. Eu não estou falando contra a cura divina, gente. Eu sou pentecostal. Eu sou de família tradicional pentecostal. Meu pai foi pastor das Assembleias de Deus. Meu pai foi pastor do Brasil para Cristo. A minha família é de tradição pentecostal. Então eu não tenho para onde correr. Agora eu não posso ficar numa mentira. Porque não é o pentecostalismo que trouxe mentira. Quem trouxe foi o neopentecostalismo. O neopentecostalismo são muitas igrejas que saíram do meio pentecostal, sem base bíblica, de qualquer forma a sua edificação, não estão preocupadas com o crescimento do povo, no sentido espiritual, estão preocupados com o número do povo. E muitas igrejas pentecostais, antigas, tradicionais, esse é o problema, que modificaram o seu comportamento depois do neopentecostalismo.
Você quer ver uma coisa? Traga na sua mente, você que é crente há muito tempo. Algumas igrejas pentecostais há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, pregavam uma coisa e hoje pregam diferente. Por quê? O que houve? A Bíblia não mudou. Pessoas que frequentam essa igreja aqui, Eunice deve frequentar uns 40 anos, né, Eunice? Mais que isso, né? Você entende o meu negócio? Dilene, então, uns 50 anos junto aí também, mais ou menos, né? Tem gente aqui há bastante tempo, que não está aqui esta noite, frequenta 40, 50 anos. Tem gente que passa muitos anos longe aqui da igreja, viaja por aí, dia que diz assim, do mesmo jeito, eu falo do mesmo jeito, não tem o que mudar. E graças a Deus uma coisa, tantos pastores mais velhos, como os pastores mais jovens, a nova geração que está começando, estão dando continuidade da mesma forma, a mesma palavra. Hoje eu conversava com aquela irmã que é batista, né? A gente conversava, e eu disse o seguinte para ela, como eu repito, e ela concordou comigo. Há 40 anos atrás, quando você falava na igreja batista, você parava. Era uma das igrejas onde mais se estudava a Bíblia. Falei para ela, tem 2 ou 3 pontos só que tinha que mudar, né? Nós conversamos de separada, não vou falar aqui em público. Que a gente não aceitava o ponto doutrinário na batista. Mas o resto era tudo bom. Só que essas pessoas que modificaram a igreja batista agora, elas eram da igreja batista antiga. E nós vamos estudar por que eles entraram com modificação. Eles conhecem o Evangelho, eles sabem o que é a verdade, mas trouxeram tudo aquilo que não prestava para dentro, fizeram uma mudança muito grande. Não em toda a igreja batista existe aqui, são tradicionais ainda. Que é pouca coisa que a gente não concorda com os tradicionais. Por exemplo, não são todos tradicionais, mas a doutrina tradicional é salvo uma vez para sempre, salvo. E sabe que salvo uma vez, está salvo uma vez para sempre, desde que permaneça no caminho de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Digamos a doutrina do Espírito Santo. Eles ensinam que ao ser batizado nas águas também a pessoa é batizada com o Espírito Santo, porque quando Jesus entrou nas águas, desceu sobre ele o Espírito Santo. E a gente sabe que não é. Mas eram coisas assim, não eram aberrações como hoje existe. Então nós estamos na época do falso profetismo. Nós estamos na época da falsa mensagem do Evangelho. O Evangelho hoje é para satisfazer o interesse das pessoas, mas não é para satisfazer a alma. Então quando você entrar no local, que você começar a ouvir uma mensagem para satisfazer a necessidade humana, e você não ouve falar na satisfação da necessidade espiritual, a Bíblia diz que Jesus morreu para eu ser rico, ou para eu continuar pobre. A Bíblia diz que Jesus morreu para que os meus pecados fossem perdoados e eu fosse para o céu, eu fosse para o... Não está vendo como é o negócio? Está sentindo como é a coisa? Eu tenho alguns pregadores que eu já nem ouço mais. Titãs na televisão que a gente ouvia antigamente, puxa vida! Hoje a gente ouve, afrouxou todas as barreiras. Foi que houve? Há 10 anos atrás era um, 15 anos atrás era um, hoje é outro diferente. O que foi que mudou? É o humanismo que penetrou dentro da igreja, e os crentes não são mais espirituais, eles estão preocupados com as coisas dessa vida. Então o Evangelho é para ensinar que nós somos, sabe o quê? Peregrinos e forasteiros. Isso não quer dizer que eu ande aos trapos e não tenha nada. Porque mesmo um forasteiro, um peregrino, um estrangeiro numa terra,
Ele pode ser um homem rico. Nós temos os árabes aí, os judeus, que dominam a fortuna no mundo. Temos muito aí pé rapado, mas a maioria domina. Os grandes bancos, Estados Unidos, esses países aí todos, são de quê? São de judeus. Então nós somos assim, nós estamos em um local estranho. Então os costumes daquele local, ele não pode dominar a nossa cultura, porque a nossa cultura é a cultura cristã. A nossa pátria está no céu. A nossa forma de conversar é diferente. Entendemos as coisas de forma diferente. Vivemos de forma diferente. Pensamos de forma diferente. O que se chama isso? É a cultura cristã. Essa cultura não pode ser mudada. É o que a pastora estava pregando sábado lá em Ceilândia. Nós somos uma nação. Nós somos um povo. Nós somos uma nação. Nós temos a mesma cultura, nós falamos a mesma língua. Mas o nosso território não está delimitado aqui. Nosso território é céu. Se nós delimitarmos o território, nós passaremos a estar no Estado, que é uma nação politicamente organizada. E nós não vivemos espiritualmente como uma nação politicamente organizada na terra. Nossa pátria está nos céus. Lá é que é a nossa pátria. Lá é que está delimitada a nossa vida. Os nossos costumes e tudo estão tratados em Jesus Cristo. É por isso que nós estudamos o quê? O Sermão do Monte. As bem-aventuranças. É a forma que nós temos que viver no reino. Então é por isso que Jesus vem no capítulo 7 de Mateus e no versículo 22 e diz o seguinte, preste atenção: muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus não disse assim, vocês não fizeram. Jesus não reprovou. Jesus disse, eu não vos conheço. Jesus não disse, vocês não fizeram. Mas Jesus disse, eu não vos conheço. O que isto significa? A palavra de Deus mostra de uma forma muito clara que os falsos profetas, que enganam muitas pessoas, naquele dia eles vão querer enganar até Jesus. Eles vão querer enganar até Jesus. Senhor, nós fizemos isso no teu nome, nós fizemos. Gente, o nome de Jesus tem poder. A Bíblia diz que Deus deu um nome a Cristo que é sobre todo nome. E diante do nome de Jesus se dobram todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai ter que dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus. Se orar por um enfermo ele ficar bom, não foi Gideon, foi o nome de Jesus. O nome de Jesus. Aquelas pessoas acreditaram no nome de Jesus. Acreditaram que aquela pessoa era um homem de Deus. E acontecem milagres verdadeiros e milagres mentirosos. Mas acontecem milagres verdadeiros por causa do nome de Jesus que foi invocado. O nome de Jesus foi invocado. Aquela pessoa creu no nome de Jesus. Então se alguém perguntar assim, mas se não fosse o profeta, como aconteceu o milagre? Acontece. Salmo 62, eu não lembro o versículo agora, mas ele é muito claro. E diz que o nome de Deus é poderoso. O nome de Deus é poderoso. Tá certo? O problema que começa a trazer confusão nas pessoas
Esse que está aqui no capítulo 10, aqui no capítulo 10 de Lucas, diz ali o texto, e aqui no capítulo 10 de Lucas também nos fala de uma forma clara. Lucas capítulo 10. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares eles haviam de ir. E dizia-lhes: grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a seara. Versículo 3, Jesus diz assim: ide, eis que eu vos mando, como cordeiros para o meio de lobos. Vocês vão fazer a minha obra, mas vocês vão encontrar lobos também para fazer a obra ali, para enganar vocês e enganar os outros exatamente acerca disso. Outro dia eu falava com uma pessoa e a pessoa disse assim: olha, pastor, o senhor quer uma prova que é Deus que está agindo? Eu falei: quero. Qual é a prova? E se não fosse Deus, não juntaria aquela multidão. Eu falei para a pessoa: engraçado, você nunca leu a acerca do profeta Ezequiel, né? Ezequiel pregou 23 anos sem nenhuma pessoa ser transformada em seguida. Que me abre Ezequiel capítulo 34, versículo 1 a 8. Ezequiel pregou exatamente, não esse texto que eu quero, deixa eu ver se Isaías, Ezequiel, acho que não é esse texto não. 33, aqui ele está falando aqui está falando da mensagem que Deus ia dar com o verdadeiro profeta. Não era a mensagem de apacentar. Depois eu dou para vocês que eu tenho que anotar aqui adiante. Mas guarde esse texto que eu vou mostrar para vocês depois. Ezequiel pregou 23 anos sem haver uma decisão. E a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: quem era Ezequiel? Esse é um profeta de Deus. Não é um falso profeta? Não, é de Deus. Por que ele pregou 23 anos no olho de uma decisão? Não tinha multidão nenhuma. Então não é a multidão que mostra uma característica de que aquilo vem de Deus. Então a Bíblia vai nos mostrar aqui no versículo, aqui no texto lido, exatamente que essas pessoas virão como lobo. Nós vamos estudar isso. Mas vestidos como ovelha. Por quê? Porque exatamente, se alguém chegar para um crente falando mal de Deus, falando mal de Cristo, falando mal do Espírito Santo, a primeira coisa que o crente dá é as costas para ele e vai embora. E tem que chegar falando igual a gente. Quando eu digo igual, eu digo que quer dizer parecido. Porque é um igual que tem diferença em algumas coisas. A vida espiritual é como um trilho. O trilho é todo parecido. Mas se alguém mudar um pouquinho, descarrilha tudo. Estraga tudo, acaba com tudo. E aquilo tudo desaparece. Então, quando Cristo nos mandou por esse trabalho. O apóstolo Paulo, Jesus disse: acautelai-vos, porque eles vão estar no meio de vocês, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, começa a dizer também que este acontecimento era uma coisa certa no meio da igreja. Capítulo 20. Se acharam, vou começar a ler a partir do versículo 27.
Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Se levantarão homens para atrair os discípulos após si. Jesus, aqui em Lucas, voltemos para Lucas. Precisa nem você abrir, mas vamos abrir. Lucas capítulo 4. Vamos examinar os textos. Do versículo 1 ao versículo 13, você tem o quê? A tentação de Jesus. Feita por quem? Pelo principal chefão de todos os falsos profetas. Quando ele quis dissuadir Jesus da verdade de Deus, ele olhou para Jesus e disse: você não presta. Mas ele criou dúvida na verdade de Deus. Se tu és o Filho de Deus. O diabo procura colocar dúvida em toda a palavra de Deus correta. Ele começou no Éden. Quando citou a palavra errada para Eva, e Eva confirmou a palavra errada, e deu no que deu. Nós estamos aqui suando hoje, né? Ele podia estar numa boa. É porque a primeira grande consequência do pecado foi a morte do ser humano, que trouxe consequência também da morte espiritual. Então você lê esse texto, o diabo dialoga toda vez, trazendo alguma coisa, alguma verdade de Deus, colocando em dúvida diante de Cristo, ou querendo fazer Cristo entrar por outro caminho para realizar o que Deus queria. O que o diabo pede primeiro para Cristo? Um milagre. Jesus disse: vou fazer não. Não é só de pão que vive o homem. Isto é, eu não vim para satisfazer necessidades materiais. Eu vim primeiro para satisfazer a vontade do Pai. Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra. Jesus não disse: é pecado multiplicar as pedras em pães. Jesus não disse que era pecado. Mas Jesus disse que em primeiro lugar estava o alimento espiritual. Quando ele manda Cristo saltar, ele ali queria criar um evangelho de espetáculo. Olha, irmãos, aqui nós temos um evangelho simples. Louvado seja o nome de Deus. Nós temos um evangelho nessa igreja com toda a simplicidade. Aqui não é uma igreja com palco de artistas. Aqui não tem grandes estrelas. Aqui nós somos iguais a Cristo Jesus. Até no relacionamento com as pessoas. Tem local que, se as pessoas que estão nessa igreja frequentassem aquela igreja, eles seriam tratados de outra forma. Aqui ninguém chama ninguém de doutor. Aqui ninguém chama ninguém de coronel. Aqui todo mundo é irmão, ninguém sabe quem
às vezes a pessoa é lá fora. É verdade ou não é? Porque nós somos irmãos. Nós somos um em Cristo. Aqui nós não temos o evangelho do espetáculo. Aqui nós não temos pessoas separadas como estrelas que vão cantar. Aqui nós temos adoradores e adoradoras na igreja. Aqui nós não temos grandes estrelas para pregar. Nós temos aqueles que ministram a palavra de Deus e procuram ministrar com simplicidade. Porque aqui só existe um que é Senhor nesta igreja, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e mais nada. Esta é a nossa preocupação como vosso pastor, é a preocupação que nós passamos aos nossos pastores em todas as nossas igrejas, porque o algo não é o seguinte, não é como hoje, não é o evangelho do espetáculo. Você coloca uma placa bem grande ali na porta, vê um grande pregador. O dia que disseram para o rei, disse, olha, tem um homem te procurando. Ele disse, como é esse homem? É um homem vestido de pelo, com um cinto de couro. Ele disse, é o tisbita, é Elias, o profeta. Engraçado, a identificação de Elias era uma identificação simples, né? Não era bem quisto com o rei. Elias está te procurando. Já me achaste, perturbador? Você entende como é o negócio? Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, culto é espetáculo. Culto não é mais adoração. Nós temos que ter cuidado, porque hoje nós estamos falando para amanhã não querem nem esparrela. Hoje em dia as pessoas, em muitos locais, vão à igreja para assistir um espetáculo. Não vão para adorar a Deus. Hoje nós temos os profetas do espetáculo, nós temos os cantores do espetáculo, e nós vamos ver isso dentro da Bíblia que está tudo errado. Está tudo errado. Eu estava numa reunião essa semana. Dizem que é grandes lideranças. Me chamam, eu fico no meio, né? Aí alguém chegou para ele e disse assim, pastor, por que você não leva um apóstolo fulano para pregar na sua igreja? Eu falei, porque na minha igreja não tem apóstolo, não acredito também em apóstolo, sabe? Então não vou lá para pregar. Não vou levar aquilo que eu não creio e acho que não é bíblico. Olharam para mim assim, bem sério, mas eu falei, é verdade. E a pessoa está olhando para mim. Não sei se ele mandou se oferecer, ou o outro fez de enxerido, mas se fez também. Quem diz o que quer ou o que não quer, na hora. Eu falei, minha igreja é humilde, minha igreja tem pastores. E olha lá, hein? E olha lá. Tem pastores, homens humildes, homens que falam a palavra de Deus com humildade. Hoje eu estava num local, me convidaram para fazer uma conferência. Eu perguntei qual a igreja, isso é tal. Eu falei, não é bom você me levar não. Eu já falo assim, não é bom você me levar não, porque eu prego o evangelho diferente do que vocês pregam. A pessoa olhou assim para mim e disse, mas, eu falei, eu não te aconselho. Houve um trabalho, uma semana escatológica de uma igreja grande aí, e o pastor chefão me chamou, escuta, eu queria que você falasse, pelo menos 2 noites assim. Eu falei, não me leva não, que eu penso diferente de vocês. Vocês têm uma linha escatológica que eu não acredito, dentro da Bíblia eu não encontro fundamento. Então eu não estou preocupado em pregar em lugar nenhum, não. Eu estou preocupado em pegar aquele povo que Deus colocou nas minhas mãos e orientar dentro da Bíblia, como eu vejo que a Bíblia está. E vocês com autoridade, para se eu estiver falando errado, me mostrar para que eu me conserte e venha e retifique. Porque eu posso errar tranquilamente aqui, por que não? Eu sou humano. Eu não sou o dono da verdade, na verdade é a palavra. Então hoje em dia não se vive mais o evangelho
evangelho, se vive um espetáculo. Nós vamos estudar isso e mostrar que isso é obra de falso profeta. E quando nós andarmos bem um pouquinho mais, eu pensava em dar um dia, mas vai demorar um pouco, vocês mesmos, de acordo com a Bíblia, vão chegar à conclusão do que é um falso profeta ou não. Orientados não pelo pastor Gideon, mas orientados pelos textos bíblicos que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar textos bíblicos. Eu vou mais ler a Bíblia do que falar. Durante esse período, que eu falar é muito perigoso. Eu me... Né? Posso dizer o que eu não devo dizer. Então o que acontece é o seguinte, irmãos. O apóstolo nos mostra claramente isto. Jesus na tentação, você vê exatamente o caminho de um falso profeta, o que é que leva a pessoa. Em primeiro lugar, fazer milagres quando não é a vontade de Deus e nem como Deus quer. Mas multiplicar pão é pecado? Não. Havia uma multidão, o pessoal estava com fome, Jesus estava pregando, ninguém pediu para ele multiplicar nada. Ele disse, tem alguém alguma coisa? Tem um rapaz ali com uns peixinhos, uns pãezinhos, traz aqui. Jesus multiplicou, aquela multidão comeu pão, comeu peixe, fartou-se e ainda sobrou. Por quê? O Senhor estava realizando algo espiritual com aquele povo. O povo passou da hora. O povo passou da hora. Os discípulos disseram, é tarde. Esse povo não tem o que comer, nem aonde comer. Os discípulos disseram, faz um milagre para esse povo. Jesus foi e multiplicou. Passado um dia, Jesus está de novo, a multidão está lá. Jesus olha e diz, vocês estão errados. Vocês estão me procurando pelo pão que perece. Foi ou não foi? Vocês estão me procurando pelo pão que perece, mas eu quero dar para vocês é o pão da vida. Essas grandes reuniões estão procurando é o pão que perece ou não é? A pessoa quer um carro, a pessoa quer uma casa, a pessoa quer não sei o que. Eu não estou dizendo que é pecado ter carro, casa, não. Se você puder ter a melhor casa, o melhor carro, tenha. Se Deus te abençoe você ter, tenha. Desfruta do que Deus te deu, dignamente. Tá certo? O Senhor te deu bastante, o Senhor te deu fartura, o Senhor te abençoou, desfruta. A Bíblia manda a gente desfrutar. Porque o que a gente não desfrutar aqui materialmente do que Deus deu, lá em cima não, lá em cima só desfruta espiritualmente. Então aqui é para a gente desfrutar o que Deus deu. Mas não é para eu transformar os momentos de estar com Deus na preocupação das coisas materiais. Hoje eu dizia uma irmã, ela me disse, eu jejuei tanto tempo com essa finalidade assim, 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 e não recebi. Eu falei, está certo, irmã. Só devia ter jejuado para a senhora ter um relacionamento íntimo com Deus. Que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Às vezes a gente luta, a gente entra em jejum por causa de uma coisa material. A Bíblia me ensina diferente, que eu devo jejuar por uma coisa espiritual, meu relacionamento com Deus. Se eu estou em relacionamento com Deus, aí sim, eu vou orar. E o Senhor vai me responder. Vai responder a minha oração, porque eu tenho comunhão com Ele. Se as minhas palavras estiverem em você, e você estiver em mim, você vai pedir tudo que quiser, o Pai vai te dar. O jejum é para quebrantamento, nós já estudamos outro dia, para nos quebrantar. E quando nos quebrantamos, nós temos maior capacidade de absorver as coisas espirituais e maior desejo de estar na presença de Deus. É para isso o jejum. Falei para aquela irmã, eu digo, a irmã jejuou errado. Se a irmã tivesse jejuado pela tua vida espiritual, pelo teu relacionamento com Deus, pela tua comunhão com Deus, você teria orado, Deus teria te respondido. Você inverteu os papéis. Nós estamos muitas vezes invertendo os papéis. Meus irmãos vão ver, exatamente a partir da próxima quarta-feira, quando nós vamos começar a ver de uma forma clara o despasse de ovelhas, tá certo?
que é uma forma de ser tomada pelo diabo para a realização de desejos e espetáculos, e milagres que não são da vontade de Deus. Por que que isso se realiza? Porque aquelas pessoas têm uma aparência enganadora. E tendo esta aparência enganadora, eu e você, nós somos, sabe o que, irmãos? Nós somos ovelhas. Você sabia que ovelha não enxerga bem? Ovelha não tem um olfato muito bom. A ovelha, o pastor tem que estar levando ela para o pasto, tem que estar trazendo, tem que estar levando para a água. É um animal dócil, um animal simples, é um animal diferente. É um animal fácil de ser enganado. E tanto Israel era considerado ovelha, como nós somos considerados ovelhas. Tanto em Israel tiveram os lobos devoradores misturados no aprisco, como em nosso meio também existem. Não é coisa do passado. Jesus disse: acautelai-vos. Você tem de cuidado, porque no meio de vocês tem. E nós vamos estudar devagar muita coisa acerca disso. E cada um de vocês vai ter na mente, você chegar no local, acontecer alguma das coisas que eu vou lhe falar e mostrar dentro da Bíblia, o Espírito Santo vai trazer à tua mente na hora o que está acontecendo. Eu não vou estar ali com você, mas o Espírito Santo vai estar, porque eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus. E se eu ensino a palavra de Deus, a palavra de Deus penetra no teu coração, penetra na tua vida, e ela acha guarida, e aquilo é firmeza espiritual. Não tem um carimbo falso, mas tem os frutos. E os frutos não é simplesmente o caso de mau testemunho e essas coisas, não. Os frutos, eles são manifestados por aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus vai nos mostrar quais são os frutos que não são encontrados nos falsos profetas. Amém, Jesus? Que Deus os abençoe até quarta-feira.